A paz do Senhor, jovens de Deus. Por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, Sala do Conecta Mais Jovens. Que nesse terceiro trimestre estamos falando sobre o Espírito Santo presente em todo o tempo. Capa maravilhosa. Já virou jargão da nossa sala de aula, não é verdade? Então pega aí que nós chegamos na lição de número 9, jovem. 9, lição de número 9. Hoje vai falar sobre o quê? Literalmente o batismo com o Espírito Santo. Então você pega a sua revista linda, pega seus marca-texto em gel, marca-texto normal, canetas para anotar. Pega a sua Bíblia no seu celular, no seu tablet, no seu computador, porque você sabe que na sala do Conecta Mais Jovens a gente não usa a Bíblia impressa, não é porque nós não temos, é porque a gente quer manter a conexão, para fazer jus ao nome da Bíblia, da revista Conecta Mais Jovem. A minha tradução aqui é NVI para facilitar a linguagem com você. Pega teu material, daqui a pouco eu vou te apresentar isso aqui. Para você que é jovem, para você que é professor, para você que fica querendo aprender mais sobre o Espírito Santo, que já faz 9 lições que estamos aprendendo. Assim, vamos aprender e querer, desejar ser cheio, completo, repleto, transbordante, pleno do Espírito Santo. Vamos aprender juntos sobre batismo com o Espírito Santo. Meus queridos e amados jovens, vocês querem começar por onde? Pela lição ou pelos livros? Vamos começar primeiro pela nossa lição. A nossa lição é a lição do número 9, o batismo com o Espírito Santo. Por que deu essa travada? Simples, porque você pode chamar batismo com o Espírito Santo ou batismo no Espírito Santo. Tem diferença? Nem tanto. É mais questão de uma nomenclatura. Não vai influenciar muito, porque o que importa é você ser cheio, repleto, pleno, completo do Espírito Santo. Se é no ou com o Espírito Santo. Que seja com ou no Espírito Santo. Que seja ele, tá bom? A leitura de hoje está no livro de Atos, capítulo 19. Olha que interessantes, professores e jovens. Para falar batismo com o Espírito Santo, nós teríamos que ler, assim, pela lógica, tá? Pela lógica, teríamos que ler o livro de Atos, capítulo número 2, onde todo mundo foi cheio do batismo do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Mas aqui a gente vai mencionar Atos 19, do 1 ao 7. Então você pega aí a sua Bíblia no seu celular. Lógico, a minha está ali, ó, grandona. Se você tiver a impressa, não tem problema. É só questão de querer você mais conectados com Deus. Conectados, é isso mesmo, no plural, com Deus, tá bom? Que vocês são vários. Nos diz assim, Atos capítulo de número 19, verso do 1 ao 7. E quando Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntaram, olha a pergunta de Paulo, que maravilha, jovens. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Quando creram em Jesus, receberam o Espírito Santo? Olha a pergunta que Paulo faz. Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Eita, deixa marcado. Se fosse na revista, eu ia marcar aqui. Então, um povo que estava crendo em Jesus e não conhecia o Espírito Santo. Está entendendo porque você está aprendendo sobre o Espírito Santo presente em todo o tempo? Então, Paulo faz essa pergunta e a resposta é clara. Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. É possível. Foi possível na igreja de Éfeso, tá? Lembrando, laranja, vamos lá. Então, Paulo pergunta, então, que batismo vocês receberam? É outra pergunta. Perguntou Paulo, o batismo de João? Respondeu eles, e disse Paulo, o batismo de João foi com batismo de arrependimento. Eu me arrependo dos meus pecados, aceito Cristo como único e suficiente Salvador. Esse é o batismo de João. Arrependei-vos. No caso, agora João era arrependei-vos dos vossos caminhos, produzis frutos de arrependimento.
com Jesus, aí arrependei-vos dos vossos pecados e aceite Cristo como o único e suficiente Salvador. Ok? Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. O batismo de João era esse, que o povo tinha que acreditar no que João estava dizendo para eles se arrependerem, porque viria um maior do que João, e esse era o nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 5. Quando isso, eles ouviram batizando-os em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Na revista, gente, eu tenho que aprender dessa maneira, trazer toda a minha revista aqui para o meu quarto de gravação. A revista da CPAD, a lição do número 8, é justamente o enfraquecimento do movimento pentecostal. Se você não viu, professor, da sala do Conecta Jovem, vê essa lição aqui no canal mesmo. Vê essa lição que vai fortalecer esse aqui. O enfraquecimento. O povo quer dizer que hoje as línguas estão cessadas, ser sua língua. Irmão, fala em língua, deixa Deus te usar, irmão. Por quê? É Bíblia. Quando Paulo põe as mãos, qual versículo, professor? Versículo número 6, Quando Paulo põe as mãos sobre aqueles, eles começaram a falar em línguas e profetizar. Eita glória! Ainda tem o versículo 7. Eram ao todos 12 homens, tá? Então ali começa proclamar o reino de Deus em Éfeso com poder e autoridade. Então Paulo chega dizendo, tem um batismo de João, é verdade, tem um batismo que temos que reconhecer que Cristo é Senhor e Salvador, mas é necessário ter o batismo com o Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo. Eita glória! Esse foi o nosso texto de referência, versículo do dia. Nosso versículo do dia está escrito no livro de Mateus, capítulo número 3, verso de número 11, que nos diz assim: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Glória. Mateus 3, 11. Verdade aplicada, tem uma mãozinha, você sabe, clica nessa mãozinha aí, pelo amor de Deus, para que esse vídeo venha crescer e outros jovens venham a ser impactados e querer o batismo com o Espírito Santo. Verdade aplicada, o batismo com o Espírito Santo, além de ser uma promessa do Pai, é também um revestimento de poder para a pregação do reino de Deus. É isso aí. Então, assim, o batismo com o Espírito Santo capacitou os apóstolos para o quê? Pregação do reino de Deus. Então, se você diz que ainda não tem coragem de pregar o Evangelho, porque você precisa ser batizado com o Espírito Santo e ser ousado, como foi aqui Paulo pôs as mãos sobre o batismo aqui na igreja de Éfeso, né? E eles foram cheios do Espírito Santo, como diz aqui, falaram em línguas e profetizaram. Atos 19, verso de número 6. Ok? Vamos fazer nosso momento de oração. Vamos lá para o nosso momento de oração? O momento de oração nos diz assim: oremos para que as pessoas tenham fome e sede de serem cheias do Espírito Santo e cumpridoras da grande comissão. Qual é a comissão? Pregar o Evangelho a todos os jovens desta terra. Fone de ouvido conectado e ouça esta oração. Soberano e eterno Deus, agradecemos a Ti a oportunidade que chegamos na lição do número 9, hoje falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Que todos que vão ouvir esse vídeo, estão ouvindo este vídeo e vão recomendar esse vídeo, sintam a fome e a sede de serem cheios do Teu Espírito Santo, para que eles venham cumprir
com ousadia a grande comissão de pregar a tua palavra para outros jovens, para que outros professores venham ser capacitados e que nós possamos ser repletos, transbordante na tua presença com o teu Espírito Santo. É o que eu te peço e os jovens dizem aí amém. Escreve amém aí, jovem, para o algoritmo entender que esse vídeo é um vídeo relevante para vocês. Nossa introdução, mas antes de falar da nossa introdução, vamos falar de livro Jonathan Edwards. Olha só, pequenininho, a verdadeira obra do Espírito Santo, sinais de autenticidade. Olha aí, eita, editora Vida Nova, também não sou patrocinado pela editora Vida Nova, mas adquiri esse livro, na época era um box, eu vou mostrar para vocês esse box aqui, então tá aqui ó, a verdadeira obra do Espírito, sinais de autenticidade, esse é um. O outro é esse aqui, do John Stott. Eu falei para vocês que eu tinha livro do John Stott. A revista da CPAD, a revista da Betel e agora a revista dos jovens também fala muito do John Stott. Tá aqui, ó, John Stott, certo? E aqui é batismo, a plenitude do Espírito Santo, o mover sobrenatural de Deus. Olha que capa aí bonita. Tá? É John Stott, também li ele também, deixa eu ver se tem alguma coisa grifada aqui, que eu tenho mania de ficar grifando, e esse eu também li todo, são os livros pequenininhos. Esse livro aqui, aliás, essa coleção me ajudou muito para escrever lembra que eu falei para vocês, jovens, de um livro que eu escrevi para uma igreja, na verdade foi mais um estudo, né? Não foi um livro, eu não sou escritor em si. Mas foi para ter respaldo para escrever um estudo. Eu vou apresentar esse livrinho para vocês. Olha o outro aqui também, ó. Esse aqui, como é o nome dele aqui? Esse J.E. Parker. Fugiu o nome dele, gente. É Jonas Parker. Eu espero que o sobrenome seja esse. Mas olha o título do vídeo. Jovens e professores. Na dinâmica do Espírito Santo. Uma avaliação das práticas e doutrinas do Espírito Santo, na dinâmica do Espírito. E esse aqui é o meu xodó, olha só, quem é aqui, ó, esse aqui é o nosso príncipe dos pregadores do século século 20, né? Ou século 21. Ele faleceu 21, século 20, século 21. Agora eu não me lembro, mas enfim. Esse aqui foi um grande missionário, pregador, evangelista, pastor, Billy Graham, O Poder do Espírito Santo. Irmão, se você puder adquirir esse livro, meu Deus, quem é o Espírito? Quando o Espírito veio, o Espírito Santo e a Bíblia, o Espírito Santo e a salvação, batismo com o Espírito Santo, selo, penhor, testemunho do Espírito Santo, luta interior do cristão, plenitude do Espírito. Eita, esse é Billy Graham. Não sei se vocês, acho que fica fácil vocês conhecerem aí nas redes sociais. Esse aqui foi um grande homem de Deus ensinando, pregando a palavra e dizendo para o homem ser cheios, arrebatados, aliás, transformados e sendo transformados pelo poder do Espírito Santo, eram arrebatados no poder e da sua glória. O poder do Espírito Santo do Billy Graham. Esse foi um box que a editora Vida Nova, isso mesmo, ó. Eu comprei o box assim, ó. Editora Vida Nova, manda os livros para mim que eu faço um review aqui no canal. Olha que box maravilhoso, só sobre o Espírito Santo. Show! Aí, baseado nesses 4 livros aqui, eu escrevi esse livro aqui para dar um estudo na igreja ADDMS. Ó, a Rose vai me matar, tomara que ela não venha. Olha só, eu e a Rose, gente do céu. A Rose ainda não usava o cabelo dela natural, era chapinha, certo? Aqui era o símbolo da igreja ADDMS.
MS, pastor Ricardo José Santana, era o presidente na época, hoje é o pastor Jefferson. Aí, baseado nesses 4 livros, eu escrevi esse livreto. Não está à venda, tá bom, pessoal? Não está à venda, mas foi baseado aqui, ó. Então, você compra livros como esse, estuda livros como esse, tira um estudo para dar para a sua igreja, para a sua turma. Aqui virou uma escola dominical, na verdade. Quantos capítulos é? Deixa eu ver se eu lembro. Quantos capítulos eram? Eram 11 capítulos, ó. Quem é o Espírito Santo? A promessa do Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? Para que serve? Nomes do Espírito Santo. Figuras, símbolos do Espírito Santo. O fruto do Espírito. Talentos naturais e dons do Espírito. Quantos são os dons? Muito bom. Quantos são os dons? Quantos são os dons? Para que serve? Para que servem os dons, certo? Recebendo o batismo no Espírito Santo, vivendo a plenitude do Espírito Santo. Eita glória! Tá aqui, eu levei para a sala dos jovens para falar com eles, né? A gente falando aqui sobre o símbolo do Espírito Santo, eu levei lá para apresentar. Então, essa pequena obra veio desses 4 livros aqui. Lógico que jamais chegarei perto desses homens aqui, né? John Edward, né? Jonathan Edwards, Billy Graham, o outro é John Piper, lógico, não, John Stott, eu tenho John Piper ali, peraí, e João Packley, acho que pronuncia o nome dele assim. Então, vocês têm que investir em livros do assunto que vocês vão tratar, professores. Jovens, não fique apenas no assunto aí da escola bíblica dominical, não. Tem muito subsídio que você pode aqui, ó. Foi um box, não lembro quanto foi que eu paguei nesse box. Faz um tempinho também, posso dizer a verdade para vocês que faz mais de 10 anos, aproximadamente. Eu trabalhava numa empresa multinacional, é isso mesmo. Faz uns 10 anos que eu tenho essa coleçãozinha de livro aqui, ó. E sempre que eu vou falar do Espírito Santo, eu consulto ela, tá bom? Eu junto a esses 4 homens e dá para aprender bastante coisa, viu? Apresentados os livros, vamos para a nossa lição. Alguém pode falar, professor, por que você não apresentou esses livros no começo do trimestre? Porque eu penso assim, aqui na nossa revista tem assunto suficiente para os professores aplicar para a sala de jovens. Mas se a sala tem jovens que são mais interessados, mais curiosos, mais desejosos, então você tem que partir para outros materiais com outras visões, com outros escritores, tá bom? Mas fica aí a dica. Não sei se vende essa coleção do jeito que está aqui. A coleção era Espírito Santo, mas você pode adquirir cada um deles aí que você viu a foto, você vai dando pausa, anotando o nome e faz uma pesquisa. Quanto tá? Não adianta perguntar que eu não lembro porque faz muito tempo. Vamos para a nossa lição? Continuar? Vamos lá, nossa introdução diz assim. Vamos sim, vamos lá. O batismo com o Espírito Santo foi profetizado por Joel e prometido por Jesus. Aconteceu pela primeira vez no dia de Pentecoste, capacitando os cristãos primitivos para a obra de evangelização do mundo. Eu já falei em outra aula e eu repito nessa aula também. A capacidade maior que o Espírito Santo nos dá é de pregar o Evangelho. Então, todos aqueles que são cheios do Espírito Santo sentem em seu coração, têm um desejo em sua alma em pregar para outros, porque o Espírito Santo nos invade de uma maneira que temos que falar dele aonde nós chegarmos, independente qual é a situação, qual é o cenário que nós nos encontramos, tá bom? Então, ser batizado é falar do grande amor do nosso Deus. Ponto-chave, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência sobrenatural onde o cristão é imerso por completo na natureza do Espírito Santo. Deixa eu ver, acho que foi nesse aqui, ó, o mover sobrenatural de Deus, John Stott. Pronuncia esse aqui também. Agora, imersão. Ou seja, lembra do batismo nas águas que você desce, você é submergido nas águas e quando você levanta simboliza nascer, aliás, morrer e nascer para Cristo. Com o Espírito Santo você é o contrário, ele mergulha dentro de você e faz em você morada. Tem um ponto aqui completo. Lá, se você não conhece a música
casinha favorita da Isadora Pompeu. O pessoal quis desfazer dessa música aí, porque nós somos chamados Templo do Espírito Santo. E ela fala que ela é uma casinha favorita. Ela é egoísta? Não, de maneira nenhuma. Queria eu poder dizer que eu sou a casinha favorita do Espírito Santo. E você pode ser essa casinha favorita. É porque nós somos tão egoístas, não a Isadora Pompeu, mas o ser humano. Ele acha que o Espírito Santo só habita em um por vez. O Espírito Santo está cheio de casinha favorita. Eu sou a casinha favorita do Espírito Santo. Você é a casinha favorita do Espírito Santo? Pois é, nós somos casinhas favoritas. Mas a Bíblia diz, professor, que nós somos templo. Então, deixa eu te perguntar uma coisa, alunos e professores. Quem foi que escreveu que João era o discípulo amado? Foi Jesus que disse que João era o discípulo amado? Foi Pedro que disse que João era o discípulo amado? Foi Paulo que disse que João era o discípulo amado? Sabe quem foi que disse que João era o discípulo amado? O próprio João. Ele escreve, eu sou o discípulo amado. Então quer dizer que os demais não eram amados por Jesus? Não, o João está dizendo assim, eu sei que eu sou amado, que eu não estou preocupado se o outro não se acha, não se sente amado, mas eu sou amado e escrevo o discípulo amado. Então João escreve sobre si mesmo, dizendo que ele é o discípulo amado. Então quando a Isadora, ela diz, a Isadora Pompeu, né? Ela diz que eu sou a casinha favorita, ela está dizendo, não sei se você é a favorita de Deus, se você é uma casinha favorita do Espírito Santo, eu sei que eu sou. Você está entendendo a lógica, a grandeza da música? Eu não sei se você é. E por que não templo? Porque eu sou tão frágil. Eu sou, vamos falar aqui sobre vaso de barro. Eu sou tão frágil, tão pequeno, tão minúsculo, que mesmo ele me vendo como templo, eu me vejo como uma casinha. Favorita, mas uma casinha. Tem isso na Bíblia? Tem. Outro paralelo. Apocalipse, capítulo de número 5. Hoje eu tô assim, falando uns assuntos que fugindo da Bíblia, porque irmão, falar do Espírito Santo é maravilhoso. Do batismo, né? Apocalipse, capítulo 5, diz que ninguém era digno de olhar por livro, pegar o livro e nem ler o livro, aliás, desatar os seus selos e nem ler o livro. Aí o anjo disse para João, João, não chores, eis aí o leão da tribo de Judá. Aí João diz, uau, um leão. Aí quando João se vira para ver esse leão da tribo de Judá, que morreu e ressuscitou e é digno de abrir o livro e tomar o livro e ler o livro, quando João olha, João vê o quê? Um cordeiro e não um leão. No céu, Jesus é apresentado como o leão da tribo de Judá, mas para mim, ele foi morto como um cordeiro em meu lugar. Não foi um leão que morreu no meu lugar. Quem morreu no meu lugar foi um cordeiro. Por isso que quando João olha, não vê um leão, vê um cordeiro. Então, quando Isadora Pompeu, ela diz que... A Isadora Pompeu, gente, acho que é isso mesmo. Por mais que eu não esteja trocando o nome da moça, a dona da música. Então, a casinha favorita. Tomara que eu não esteja trocando o nome dela. Quando ela diz casinha favorita, é isso mesmo. Eu me sinto uma casinha mesmo ele me vendo como um templo. Mesmo quando o anjo vendo Jesus como um leão. Quando eu olho para ele, eu enxergo um cordeiro que morreu em meu lugar. Então, mesmo o Espírito Santo me vendo como templo, eu me enxergo apenas como uma casinha favorita. Mais uma casinha. Você é favorita? Se não é, seja em nome de Jesus. Ponto 1. O cumprimento profético. Olha só, um cumprimento profético. O cumprimento inicial no dia do Pentecoste mostra a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, bem como a necessidade de que sejamos revestidos com poder para que sejamos aptos para executar a obra de Deus. Já falei na nossa introdução. Para que nós possamos fazer a obra de Deus com excelência, é necessário o batismo com o Espírito Santo. 1.1.
vaticinando pelo profeta Joel, que diz assim: o profeta Joel profetizou séculos antes do evento do Novo Testamento, dizendo que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne e as pessoas teriam sonhos e visões. Caneta, marca texto. As pessoas teriam sonhos e visões. Vamos lá para Joel? Clica aí na sua Bíblia. Vamos lá. Livro de Joel. Ageu. Outro dia eu estava falando, jovem, Ageu 2:28, Ageu 2:28, misericórdia, nem vocês para me corrigir, para dizer, professor, não é Ageu não, é Joel 2:28 e 29. Vamos lá, deixa o meu tablet pensar. Opa, olha lá, tá vendo? Eu cliquei de novo errado, misericórdia, jovens. Aqui, ó, Joel. Estou falando para vocês que eu fico confundindo um com o outro. Joel 2:28. Vamos lá, deixa o tablet pensar. Vai orando aí pelo professor para poder comprar um tablet com velocidade 10 para poder abrir essa leitura. E diz assim: então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Olha só. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. E os seus velhos terão sonhos. E os jovens terão visões. Eita glória! Faz parte daqueles que são cheios do Espírito Santo. Sonhos e visões. Deixa Deus te usar nos sonhos e nas visões, jovens. Continuando. Pedro, no dia de Pentecoste, fez menção da profecia de Joel, é o certo, tá? Para explicar o que estava acontecendo naquele evento. Isso aqui é Atos capítulo 2, quando disseram, está todo mundo bêbado, está todo mundo embriagado. Ele disse, não, isso é profecia sendo cumprida. Deus não é homem para que minta. Ele prometeu que seríamos cheios e estamos todo mundo aqui cheio. Livro de Atos capítulo 2, o versículo 17 e 18, porque eles foram cheios, mas para muitos era como se estivesse embriagado. Até hoje eles acham que é isso, né? E nós continuamos sendo cheios do Espírito Santo. Nossa revista, como cumprimento da antiga promessa de Deus, o batismo com o Espírito Santo é uma realização levada a efeito por Jesus. Foi por Jesus, tá bom? É como um mistério que veio a ser revelado no tempo certo. Foi naquele tempo, dia de Pentecoste. Por que Pentecoste? 50 dias depois, tá? 50 dias, Pentecoste. É bom salientar que o Pentecoste foi apenas o cumprimento inicial da promessa. Porém, a profecia tem uma aplicação para os nossos dias, serve até para os nossos dias. Como eu falei, na lição da editora CPAD, a Sala dos Adultos, a lição 8, está aqui no canal, fala também sobre o esfriamento do movimento pentecostal. Estão tentando, enfraquecer, mas nós continuamos dizendo, seja batizado com o Espírito Santo, fale em língua, profecia, milagre e deixa Deus te usar, jovem. Não deixa o fogo do Espírito apagar, porque você é batizado com fogo. Escuta que tu vai ser cheio nesta noite, neste dia, neste momento, pelo poder do Espírito Santo. 1.2, prometido por Jesus. Jesus falou explicitamente sobre a vinda do Espírito Santo e da necessidade de que sejamos revestidos de poder. É uma necessidade, concordo com o nosso comentarista, pastor César Rosa. É isso aí. Lucas, ao escrever o discurso de Jesus, menciona que os discípulos deveriam ficar em Jerusalém até que fosse revestido de poder. O que é revestido, professor?
Professores, revestido você pode fazer uma analogia. Como aqui, ó. Eu estou vestido com essa camisa e vestido com esse casaco. Então eu passei a ser revestido. Vestido, sabe quando você coloca aquele sobretudo, você está com a roupa completa e ainda coloca o sobretudo? É revestido. É uma analogia bem simples de você falar. Por quê? Você foi cheio do Espírito Santo. Aliás, você foi selado no Espírito Santo quando você aceitou Cristo como o único e suficiente Salvador, que é o arrependimento, proclamado em Mateus 3:18. 3:11, melhor dizendo. Agora você é revestido, porque o Espírito Santo já selou, você já pertence a Ele. Agora você precisa ser cheio dele para que Ele te capacite para a grande obra. Poder, revestido de poder. Tá bom? Já em Atos 1:8, Lucas vincula a virtude do Espírito Santo ao fato de que os discípulos se tornariam testemunha em vários lugares na face da terra. Estas duas referências faladas pelo nosso mestre revela-nos que o batismo com o Espírito Santo não é uma simples experiência, mas sim uma capacitação do alto para a proclamação do reino de Deus. Mais uma vez, dando ênfase que o batismo com o Espírito Santo é a proclamação do reino de Deus. Como eu falei, na aula do batismo com o Espírito Santo, na sala dos adultos, eu vou pedir para você, professor, para você, aluno, porque o batismo com o Espírito Santo alcançaria todos. Bem claro. Então eu gostaria que você colocasse aí no comentário de que cidade o Espírito Santo chegou. Aonde que o Espírito Santo chegou? Fala aí de onde você é. Eu sou de Diadema, São Paulo. Você é de onde? O Espírito Santo chegou aonde? Diga aí para mim nesse comentário, pelo amor de Deus. E vamos ver essa promessa sendo cumprida. Ponto número 2, falando selados, olha, selados pelo fogo. Eita, vamos ver o porquê. Diz assim: João Batista, ao falar sobre a abrangência do ministério de Cristo, pontua que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Já lemos, que é na nossa leitura, nosso versículo do dia, Mateus 3:11, tá bom? Neste tópico estudaremos a implicação do fogo no batismo com o Espírito Santo. Vamos ver um pouquinho sobre o fogo. 2.1. O fogo do Espírito ilumina. Então, se tem fogo, tem claridade. E se tem fogo, purifica. E se tem purificação, tem santificação. Se tem santificação, tem habitação do Espírito Santo. Eita, glória a Deus! O crente que é batizado com o Espírito Santo precisa ter a sua vida regida pela clareza do fogo divino. Nós não andamos em trevas. Vamos ler isso aqui daqui a pouquinho. Porque se Jesus está na luz e nós somos seguidores de Jesus, se ele está na luz também temos que andar. E o fogo servia naquela época para iluminar. Por que servia, professor? Não serve hoje? Serve, mas hoje nós temos a tecnologia. Bem aqui na minha frente tem uma luz. Aqui assim, mais ou menos, ó, desse tamanho. Aqui nesse cantinho, no nome Bíblia para o Cotidiano, e aqui no logo também tem uma luz. Não preciso do fogo em si, mas o fogo também ilumina até os dias de hoje, mas não é tão usado quanto a energia elétrica. Glória a Deus que deu inteligência ao homem para inventar a energia elétrica e facilitar a nossa comunicação. Tá bom? Vamos lá. A Bíblia escreve que Jesus é a luz do mundo. Será que Jesus é a luz do mundo? Abre aí, livro de João. Deixa eu marcar aqui, senão eu acabo batendo o olho e não vendo aqui onde é que eu estou lendo. Livro de João, capítulo número 8. Vamos lá, versículo de número 12. O que podemos ler aqui? Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em treva, mas terá a luz da vida. Eita, então se você é crente, se você anda com
Isso está certo. Se você anda com Jesus, você não anda em trevas, porque Jesus é a luz e nós somos discípulos de Jesus. Então, como ele está na luz também nós estamos, que é o fogo que vai iluminando o nosso caminho. Salmo 119, né? Lâmpada para os meus? É isso aí, meus pés. Continuando, o apóstolo João nos mostra a necessidade de que devemos andar na luz como Jesus na luz está. Aí agora já não é o Evangelho de João, agora já é a carta de João, ou também conhecida de a Epístola de João. João, capítulo 1, João, capítulo 1, verso de número 7. O que nos diz? Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o seguimos. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas vai lá na primeira parte. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão um com o outro. Por quê? Porque o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Você talvez seja muito jovem para saber que a gente usava muito essa frase: há poder no sangue de Jesus. Tem até a música da Soraya Moraes. Eu não sou cantor, não sei cantar, não sei a diferença entre um dó e um ré. Não sei, eu sei só as 7 notas musicais por causa da escola, mas saber qual é a diferença de um para outro não tenho a menor ideia. Mas a Soraya Moraes, ela tem um louvor que diz: há poder em teu nome, Jesus. É por aí, tá? Não vai ficar rindo do professor cantando, não, porque não é o chamado dele, não é esse, mas há poder no sangue de Jesus. A gente repreendia, está repreendido no nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Aonde é que nós encontramos? 1 João, capítulo 1, verso de número 7. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Oh, glória! Continuando. E que devemos ser guiados por sua vontade. No deserto, o povo de Israel tinha a companhia da coluna de fogo à noite para iluminar o caminho. Lembra lá quando o povo sai do Egito? Aliás, quando o povo é tirado do Egito, na verdade, né? Por Deus através de Moisés. De dia a coluna de nuvem, porque senão o povo ia derreter, ia virar churrasquinho no calor escaldante do deserto lá do Oriente Médio. No entanto, à noite a temperatura caía abaixo de zero. Então havia duas necessidades. Primeiro, de iluminar o caminho que eles deveriam seguir e segundo, aquecer os seus corações, aquecer a sua vida, aquecer a sua caminhada. O Espírito Santo é fogo porque nos aquece. Eita glória! Somente tendo a nossa vida guiada pelo Espírito Santo é que teremos êxito em nossa jornada cristã. Fomos chamados das trevas para a luz. Então, vamos viver como filhos da luz. Você é filho da luz porque você tem o Espírito Santo em você. 2.2. O fogo do Espírito Santo queima e se alastra. Se alastra mesmo, de se espalhar. Esse se alastrar é isso aí. Faz esse vídeo se alastrar aí pelas redes sociais, nos grupos das suas igrejas aí. Manda para os teus amigos, para os teus colegas, onde tu tiver. Vai pegar fogo, faz se alastrar esse vídeo aí para que o canal Bíblia para o Cotidiano venha falar para mais e mais jovens ser cheios do Espírito Santo. Outra característica do fogo é a capacidade de queimar e incendiar uma mata. Quando a Bíblia assegura que seríamos batizados com o Espírito Santo e com fogo, expressa a verdade de que o nosso coração seria inflamado com o Evangelho, de modo que seríamos testemunhas em várias partes do mundo. Tem uma vírgula para reforçar o meu pedido. Coloca aí de onde você está falando para que nós possamos ver aonde o Espírito Santo chegou e ainda vai chegar para a glória do nome de Deus. Além de
influenciar outras pessoas com o poder do Espírito Santo, na igreja primitiva percebemos não somente os discípulos pregando com autoridade, mas também incendiando o mundo daquela época com a mensagem do Evangelho. Eita glória! Oh, maravilha! Seja bem-vindo, ó Espírito Santo. Enche-nos para que nós possamos impactar outros com o teu poder, a tua unção, a tua glória, a tua majestade, porque tu és santo, santo, santo. Como disse Isaías, que escutou os anjos dizendo: santo seja o Pai, santo seja o Filho, santo seja o Espírito. Oh, glória! Que o arder do Espírito Santo venha queimar em nossos corações. Olha aí. Deixa eu marcar aqui para você. Está marcado. Motivo de colocar nas redes sociais. Que o arder do Espírito Santo venha queimar em nossos corações. Chegamos no nosso ponto de número 3, jovens. Você ainda não se inscreveu? Não faz isso. Clica nesse botão vermelho, se inscrever. Clica nessa mãozinha que está assim, diz estou gostando e ainda coloca: eu sou cheio do Espírito Santo da cidade tal. Coloca aí. O Espírito Santo habita... Eita, casinha favorita. Será que eu posso colocar a música Casinha Favorita aqui sem o YouTube dar strike? Pode não. Eu posso colocar 15 segundos. E 15 segundos não vai expressar a música da Isadora Pompeu. Eu tenho que mencionar aí, Casinha Favorita. Eita glória, bem que eu podia colocar, mas o YouTube não deixa, jovem. Somente 15 segundos, senão esse vídeo não será monetizado. Aí o canal Bicutina nunca vai ganhar um centavo para poder investir mais, né? Então, mas escuta esse hino, se é que você já não escutou. Mas o Espírito, ele habita em nós, em mim e em você. Quando Jesus fala sobre o Espírito Santo, mencionando que o Espírito Santo habitaria conosco e estaria em nós, eita, aí nós temos que ler. Vamos lá, livro de João. João está requisitado, não é à toa que João, por isso que eu fiquei falando para você, que ninguém disse que João é o discípulo amado. Não foi Jesus que disse, não foi Paulo, não, foi ele mesmo. Ele disse: não, eu sou o discípulo amado. João, mas tu é pretensão demais. Não, meu amigo, eu me sinto amado. Se você não se sente amado como eu me sinto, então eu sou amado. Então João está sendo citado aqui o tempo todo. Ó, João 14, 17. Vamos, tabletzinho. 17. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e não o conhece, mas vocês, nós, é no plural, vocês o conhecem, pois ele vive com vocês, com nós, e estará em nós. Eita glória! Olha, vamos lá, cadê? Mas ele conhece, ele vive e ele está. Conhece, vive e está. Conhece, vive e está. Oh, glória! O Espírito Santo é maravilhoso. João. Continuando. Um dos grandes privilégios do homem é ser morada do Espírito Santo de Deus, sendo portador da presença de Deus. É por isso que tem gente que não gosta de nós, irmão. Marca isso aqui, jovens, ó. É um grande privilégio do homem ser morada do Espírito Santo de Deus, sendo portador da presença de Deus. Por isso que quando o crente chega, a presença de Deus chega junto, a iluminação chega junto, chegamos junto. Cheguei. Quem? Nós. Por quê? Mas só foi um? Não, eu não ando só, eu ando com 4, Pai, Filho e Espírito, e mais eu. Eita glória! 3.1 somos templo do Espírito Santo. Lembra que eu falei? Porque a Bíblia chama mesmo, templo, tá bom? A Isadora, ela quer se referir porque ela se vê pequena, mas a Bíblia olha para nós, Deus olha para nós e nos vê como templo e morada. O apóstolo Paulo vai bem mais profundo em sua compreensão, dizendo
que somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Em outras palavras, Paulo chega a dizer que o nosso corpo não nos pertence, pois fomos comprados por bom preço. Eita, aí, bicho pega, sabe aonde? As feministas, meu corpo, minha regra, tá certo? É verdade. Elas têm toda a razão. O corpo é dela, as regras são delas. Professor, tá errado. Tá não. Tá, elas estão certas. Por que elas estão certas? Porque nela não habita o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não habita nela, se elas não são morada do Espírito Santo, elas mandam nelas. E se ela manda nela, o corpo dela, a regra dela. Eu não mando em mim, então logo não é o meu corpo e nem é a minha regra, nem o corpo é meu e nem a regra é minha, porque eu sou morada do Espírito Santo. Eita glória! É assim, ela sim. Elas podem dizer, nós não. Olha aqui, deixa eu ver qual foram os dois versículos, 19 e 20 de 1 Coríntios capítulo 6. Acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês, nós, isso aqui é para nós, irmãos, aproxima aqui, dá para dar um zoom, olho no olho, professor e alunos, olha o que fala o final do versículo, que vocês não são de vocês mesmos, isso aí, eu não me pertenço a mim mesmo, eu estou aqui na dispensação do Espírito. É Ele que me conduz, é Ele que manda. Agora, se eu não tenho o Espírito, é meu corpo, minhas regras. Agora, se o Espírito habita em mim, não é nem é meu corpo e muito menos as minhas regras. Versículo 20. Vocês foram comprados por alto preço. Pagou um alto preço. Tetelestai. Está pago, consumado. A dívida foi paga e cravada onde? Lá na cruz. Então você tem uma dívida que você não pode pagar, por isso que você foi comprado por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então o meu corpo tem que glorificar a Deus, porque eu já não mando mais em mim. Ele que é o dono e faz como quer. Glória a Deus. Aonde foi que eu parei que eu esqueço de marcar? Ô Jesus, aí eu fico perdido, jovens. Eita, onde foi? Aqui, achei. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha de forma esporádica, mas agora veio para habitar dentro do homem. Cabe ao homem valorizar esta preciosa presença, vivendo uma vida de santidade, zelando pela habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa de santidade. O fogo consome o pecado para que venha purificar, para que habite dentro de nós o Espírito de Deus. A questão é bem séria, pois a Bíblia diz que se alguém destruir o templo do Espírito Santo, que somos nós, Deus o destruirá. Tem isso na Bíblia, Paulo? Paulo, 1 Coríntios, capítulo número 3, versículo de número 17. Vamos lá? 17. Pensa, tabletzinho. Vamos lá. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Você é sagrado para Deus, porque habita o Espírito de Deus dentro de você. Agora vamos para o vaso de barro, a história da casinha. Vaso de barro, pequenininho. 3.2, um tesouro em um vaso de barro. Eu tenho uma revista justamente falando sobre essa temática ali da editora CPAD, antiga, jovens, mas falando sobre nós sermos vasos de barro, porque a honra não é nossa, a glória não é nossa. Aliás, a honra de ser eu fiz, eu posso, eu tenho, não é nossa, é
daquilo que está dentro do vaso de barro. Como eu gosto de dizer, que fica mais fácil. Eu sou apenas o jumentinho que Jesus decidiu montar para entrar em Jerusalém. Jogaram suas vestes, jogaram ramos, e depois que Jesus saiu de cima do jumentinho, ninguém nem lembrava que era o jumentinho. Então assim sou eu. Eu sou um jumentinho que de vez em quando Jesus resolve montar. E aí o pessoal diz, que palavra? Foi Jesus. E aqui trazendo a linguagem de Paulo, vaso de barro. Quem olha de quem vai querer, mas ninguém sabe o preço, o quão precioso é o que está dentro de mim. Eita glória! Deus, em seu grande poder e magnificência, revelou-se habitar no vaso de barro. 2 Coríntios, deixa eu anotar, jovem, senão a cabeça do professor às vezes dá choque. 2 Coríntios, capítulo de número 4, o versículo 7. Vamos ver o que nos diz. Vamos, meu tabletzinho, vamos. Oh, Jesus. 7 diz assim: mas temos... Vamos lá. Mas temos este tesouro em um vaso de barro para mostrar que este poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Vaso de barro, tu joga lá, caiu assim, ó, puf, acabou, despedaçou, quebrou. Então, o vaso é de barro para que, o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Nós somos apenas o vaso de barro. Vasos sem beleza exterior ou valor como o ouro, a prata, pedras preciosas. E ainda assim Deus permite que congreguemos em nós a sua glória, para que a primazia do poder seja dele e não de nós. Por isso, ele habita em vasos de barro, mas ele diz bem claro, a glória não é do vaso de barro, porque ninguém quer comprar, dar valor a algo de barro. Mas se fosse de ouro, de prata, de metal, pedras preciosas, sim. Mas ele escolheu habitar nesse vaso de barro, aí, tá bom? Assim, todas as vezes que nos sentimos tentados a exaltar nós mesmos, precisamos lembrar que a glória é dele e é ele quem faz o vaso ser valorizado. Sabe quando as pessoas valorizam você fala, mas eu, tão pequenininho, e me valoriza assim, mas não é por você, é pelo que está dentro de você. Aleluia! Vamos lá, que o mundo possa ver Deus em nossa vida através do Espírito Santo. Que o mundo possa ver Deus em nossa vida através do Espírito Santo. Oh, glória, jovens! Sejam cheios. A palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus e palavra de Deus para você ser cheios, porque chegamos na nossa conclusão. Olha aí, rapidinho a lição de hoje para que você venha buscar sedentamente, com sede e fome, como foi a nossa oração. Que tenhamos sede e fome, aliás, fome e sede de serem cheios do Espírito Santo. Nossa conclusão diz assim: o batismo com o Espírito Santo foi uma realidade pregada e vivida na igreja primitiva e precisa ser difundida e experimentada nos dias atuais. Está em pleno vigor. O Espírito Santo continua agindo da mesma forma. Só basta você querer ser cheio e transbordar dele. Que Deus abençoe você grandemente, que você seja cheio
do Espírito Santo. Mas a última frase, o último tópicozinho aqui, ó, eu ensinei que você aprendeu o que nessa lição de hoje? Através do batismo com o Espírito Santo, somos habilitados de forma sobrenatural para que sejamos testemunhas do Senhor Jesus Cristo, meu e seu Salvador. Queridos jovens, quero agradecer por mais uma aula na presença do nosso Deus, aprendendo sobre o batismo com o Espírito Santo da revista do Conecta Mais Jovens. Não esquece, por aqui, Tony Pinho e o canal Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você na próxima lição. Que Deus te encha com seu Espírito Santo.